Está começando mais um Desregrados, o podcast esportivo do Portal Litoral Sul. Eu sou o repórter Vitor Filomeno, o apresentador deste programa, que, como o nome já diz, o Desregrados é essa conversa leve, descontraída, sempre trazendo algum atleta, algum representante do esporte aqui do sul de Santa Catarina. E hoje eu estou recebendo, acho que a convidada mais jovem do programa até hoje. Ela é atleta no mais puro sentido da palavra, já que realmente ela pratica o salto em altura, né? Uma das modalidades aí do atletismo. E com muito sucesso ela já representou Criciúma e o Brasil em diversas competições estaduais, nacionais e internacionais. Eu não vou citar todas as conquistas em todas as competições, porque essa apresentação ia durar, eu acho que uma meia hora, uns 40 minutos, que é muita coisa mesmo com a pouca idade. Eu estou falando mesmo da Luísa Lumertz, né, Luísa? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, te receber aqui. Sei que tu praticamente chegou de viagem agora, Sim. tá? Mas obrigado por ter vindo aqui. Tu viu que já tá numa decoração de Natal aí, Sim, já tá em clima natalino já. Apesar do calor, né? Olá, é um prazer para mim estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, porque é sempre bom compartilhar um pouquinho da minha história, então tô bem feliz. E história com 17 anos, né, Luiz? Já tem bastante coisa para contar. Tem um pouquinho de uma bagagem aí, né? Vamos começar então, assim, da tua infância, o que tu queria ser, as coisas que tu pensava quando tu era um pouco mais jovem, né? Assim, eu sempre fui muito metida no esporte, eu sempre gostei de fazer tudo. E eu nunca imaginei, assim, algo específico, né, como salto em altura. Mas em 2017 eu, inclusive, fui inscrita por um professor de educação física, meu professor José Marcelo Scheffer, na minha escola em Passo de Torres. E ele me inscreveu em várias provas, assim, nos jogos escolares. Daí eu acabei me destacando no salto em altura e foi aí que eu iniciei, assim. Mas não pretendia e nem pensava entrar no atletismo, mas foi o que veio, assim. Tu é de Passo de Torres? Sou, Mas hoje tu moras aqui em Criciúma? Eu moro em Nova Veneza. Nova Veneza. E hoje tu representa Nova Veneza, Criciúma ou... É Mampituba, né? Mampituba, na verdade. Mas em competições ali junto com fundação, como é que funciona esse esquema aí? Represento a Fundação Municipal de Criciúma, né? Ah, tá. Não, mas tu falou assim, então tu não tinha nenhuma perspectiva exata de fazer algum esporte, assim, já não estava na tua cabeça exatamente ser uma atleta, uma esportista? Assim, eu sempre gostei de vôlei, que é uma coisa também que eu sempre pratiquei, mas eu acho que o atletismo me encontrou, assim, foi bem inesperado. E quando eu acabei, em 2017, né, quando eu participei dessas provas, eu acabei me destacando no salto em altura e eu consegui ir pro estadual. E aí o Roberto Carlos Bortolotto, que é o meu atual treinador, ele me encontrou lá. Aí ele me convidou para me treinar ali na Unesc, e aí desde então eu comecei a treinar. Ah, que loucura, né? Eu falo... A gente estava conversando aqui um pouquinho sobre o Bortolotto, que eu já conheço também. Eu sei que ele tem uma grande experiência, né? Ele é um dos grandes treinadores que a gente tem no atletismo, assim. E tu já conhecia ele antes de realmente ser apresentado a ele, assim? Não, porque nessa competição em Mafra, até que foi esse estadual em 2017, eles estavam com a equipe de Criciúma, né? E eu tava com a minha região, Passo de Torres, com a minha professora. E lá que ele encontrou, assim, eu não conhecia praticamente nada, assim, eu nem sabia o que era atletismo direito, eu tinha 12 anos, se eu não me engano era 12, eu nem conhecia nada, assim. Sim, mas, ô Luiz, eu falando sobre um pouquinho da tua modalidade, né, o salto em altura, eu sei que tu já, mas tu me comentou antes de entrar realmente no salto em altura, tu já fez outras modalidades do atletismo, assim. Tu já disputou algumas coisinhas além do salto em altura, né? Sim, eu já disputei salto triplo, 100 metros com barreira, que não é minha prova, mas já disputei. Revezamentos também com a equipe, né? Já disputei essas provas. Mas isso acaba sendo normal, essas disputas além do salto em altura? Porque a gente sempre faz mais de uma prova em questão de pontos para a equipe, né? Sim. Então, quando a gente obtém uma boa colocação nessas provas, acaba pontuando mais para a equipe, em questão de quadro geral, assim, na competição. Agora entendi. Porque eu fazendo as pesquisas aqui para poder te apresentar e saber um pouquinho do que tu vai falar, né? Poder puxar isso. Sim. Eu lembro, claro que inclusive a gente já foi não foi uma competição juntos, né? Até porque eu não fui competir, eu fui cobrir junto com a fundação, mas em Curitibanos, acho que era em Curitibanos agora em agosto. Ah, tá, foi a Olesk. Olesk, né? Eu tava tentando lembrar o nome da competição, não lembrava mais. Se era Jesc ou enfim. Olesk.
na ULESC em Curitibanos e lembro de ter visto tu competir em outras coisas além do salto em altura, Sim. né? Tá, mas o salto em altura, quando esse teu professor aí de Passo de Torres te inscreveu nos esportes, no atletismo foi só no salto em altura que ele te inscreveu? Não, ele inscreveu só no atletismo. E aí no atletismo eu participei de corrida, salto em distância, salto em altura, foi várias provas. Tá, e como tu não tinha muita experiência no salto em altura, tu simplesmente chegou lá e saltou? Porque tem toda uma técnica, todo um preparo, né? Como é que foi essa estreia no salto em altura? Nossa, eu me lembro até que na etapa municipal, né? Eu não sabia nada, assim, nenhuma técnica eu tinha. Eu só chegava e saltava, porque não pode saltar com os dois pés juntos, né? Tem que ser um pé e depois o outro. E aí eu me lembro que eu chegava e me jogava no colchão, assim, do jeito que eu sabia. E aí, quando eu consegui passar pra fase regional, eu lembro que eu até comentei com o professor que eu queria começar a treinar um pouquinho. Daí a gente colocava na aula de educação física o colchão na quadra da escola. E aí a gente começou a praticar, assim. Eu comecei a ver alguns vídeos, assim, pra me entender melhor, né? Mas até chegar na estadual, fui me virando. Não fui nada... Eu lembro que uma vez, em alguma aula que eu tive na escola, assim, que eles nos apresentam, às vezes, as modalidades, né, inclusive do atletismo, acho que chegaram a tentar, eu estudei no colégio da Unesc também, tentaram fazer com que a gente pulasse no salto em altura, e eu lembro que a dificuldade para a gente entender de que chegando ali próximo, eu não sei quais são os termos oficiais aí É do colchão. Do colchão mesmo? Sim, sim. Do momento de saltar, faltava coragem do cara se virar e se jogar de costas por cima da barra? É o sarrafo. Do sarrafo. Enfim, como é que é essa técnica, assim, se tu puder explicar pra gente? Como é que funciona o salto em altura? Então, o salto em altura, ele tem a corrida, né? Que tu faz uma força horizontal e tu vai se aproximar do colchão, um pouco inclinada, e tu vai transformar a velocidade da corrida em força vertical. Aí a gente chama que é a fase de impulsão e depois a transposição, que é em cima do sarrafo, né? Que aí a gente faz aquele arco e tal, Sim. Que dá até um medo. Tem gente que olha e fala, meu Deus, como é que tu consegue? Mas aí a gente fica de costas e cai no colchão. É bem complicadinho, mas muito treino. Mas a corrida, né, como tu falou, a força horizontal aí, um pouquinho de física pra todo mundo. Tu deve ser bom em física? É bom em física na escola? Mais ou menos. Força horizontal, vertical, em corrida... O básico a gente entende, né? O básico a gente entende. Mas a corrida pro salto em altura, ela é feita uma curva, não é? A gente sai mais ou menos uns 8 metros em... Seria reta, né? E depois a gente vai inclinando. Aí a gente vai fazendo a curva de aproximação, né? Sim. Aí a gente vai inclinando um pouco pra dentro o tronco e a gente vai correndo em curva. Pra posicionar certinho 45 graus em relação ao colchão. Sim. Pra saltar. Mas nessa fase não tem como o atleta perder pontos? Ou o que perde ponto é só encostar no sarrafo? Não, assim, tem uma linha próximo ao colchão que tu tem que saltar de uma certa distância, né? Porque tem que ter ângulo, né? Sim. Aí tu não pode pisar muito próximo do colchão. Tem uma linhazinha ali no chão. E se tu pisar, tu queima. Mas a linha é muito próxima ao colchão. Pra pessoa conseguir saltar, ela realmente vai ter que ter vai ter que ter uma distância ali do colchão. Mas o que dá a falha, né? É só realmente quando o sarrafo cai. Ele tem que cair. Se ele esbarrar e ele continuar lá, não tem problema. Se ele balançar e ele não cair, ainda é válido o salto. E aí até tem uma nova regra que foi adaptada, não, foi... Como é que eu posso dizer? Ela foi revista esse ano, que se você sair do colchão antes da barra cair no chão, o salto é válido. Tá, entendi. Tipo assim, se eu saltei, a barra balançou e eu saí do colchão. Se ela cair... E depois ela caiu, aí o salto é válido. Olha só. E isso muda muito pra vocês ou acaba não influenciando tanto essa mudancinha de regra? Olha, depende, porque é raro, né? Quando, tipo assim, dá tempo de cair. Sim. No caso, de balançar e cair, né? Então, tipo assim, se tu vê que balançou, tu já vai ficar ligado. Mas às vezes é tão rápido que nem tem muito o que fazer, sabe? Tu fica ali e fica só
Só se lamentando. É. E quando tu esbarra no sarrafo, o atleta consegue sentir, assim, muito fácil que esbarrou no sarrafo ou não? Sim, porque... Claro, o toque. Porque tu tá concentrado ali, né? Sim, então, claro. na hora que tu esbarra, ele dá uma encostadinha, tu já sente, já. É bem... E naquele momento ali que tu saltou e tá, né, fazendo todo o movimento ali, o que passa na cabeça nessa hora? Tu se concentra no movimento que o teu corpo tá fazendo? Tu consegue ter essa noção na hora? É muito doido, porque assim, tu sai pensando no que tu tem que fazer, né? Tá. Quando tu tá ali preparando pro salto. Mas na hora que tu tá executando, olha, na verdade eu nem sei, porque eu só penso no que eu tenho que fazer, mas eu nem consigo visualizar nada, assim, eu só, na hora que o meu salto, né, eu não consigo ficar de olho aberto. Tem gente que consegue ficar de olho aberto, mas eu não consigo, eu jogo a cabeça e já fecho o olho, já. E tem um pessoal que fala, eu fico de olho aberto, eu falo assim, não consigo, eu só me concentro e vou. E Luísa, assim, quando tu optou e decidiu seguir pelo salto e altura, como foi a receptividade da tua família? O que eles falaram? Como é que foi? Foi tranquila essa parte ou não? A minha família, ela sempre me apoiou bastante, assim, independente do que eu for seguir, sabe? E quando eu iniciei, eles me apoiaram bastante, assim. Eu morei no Paço até 2020, então 2018, 2019, eu vinha 2 vezes por semana pra Unesc de carro. Eles tiveram que me trazer, eu até tive apoio da prefeitura também, que me ajudava, né? Sim. E aí meu avô também me ajudou. Todo mundo que podia me trazia até ali. Daí eu vinha terça e quinta, à tarde. Mas são 100 quilômetros, né? Então Sim. Era 100 quilômetros pra vir e 100 pra voltar. Uma pernada. É, bem cansativo. E aí em 2020 foi quando eu consegui uma bolsa de estudos ali no Colégio Unesc. Sim. E aí eu comecei a morar ali na minha tia. Aí eu passei 2020 e 2021 ali, em Criciúma, morando ali. Ah, tá. Tu chegou a morar em Criciúma mesmo? Sim, aham. Ah, sim. E pra ti, esse tempo ali que, digamos, de viagem que tu fazia, te atrapalhava no treino? Porque querendo ou não, cansa um pouquinho, né? 5 quilômetros ali pra ir e voltar. Como é que assim, essa como era mais... Eu era mais nova, né? Então, assim, não exigia ter treino todos os dias. Sim. Então, cansava, mas como o meu treino ainda não era tão pesado, acabava que assim, dava de ter, sabe? Assim, Sim. ter essa locomoção, mas hoje em dia, como eu treino todos os dias, eu acho que seria muito cansativo, sabe? Mas eu conseguia me virar naqueles anos. Hoje tu treina todos os dias mesmo, sem falta? Todos os dias, menos sábado e domingo, que descanso também é treino, né? Claro, né? É importante Mas ter o período de descanso. Segunda a sexta. Mas hoje, por acaso, tu já treinou ou vai treinar ainda? Já treinei de manhã já. É todo dia de manhã que tu todo treina? dia de manhã. E como é que é ali na Unesc? Não, eu tô na Veneza agora, né? Ah, tá, sim. Tô treinando lá, eu me mudei pra lá esse ano. Mas hoje tu representa o Mampituba? Não, eu continuo representando a fundação e o Mampituba. Ah, mas então não chega a treinar nunca no Mampituba? Como é que é? É que assim, ali no Mampituba, é que na verdade a gente treinava na Unesc, né? O pessoal de Criciúma treina na universidade ali. Sim. A pista é ali, no caso. Ah, sim. E, Luísa, praticando esse esporte é o que tu deseja pra vida toda? Eu sonho com uma Olimpíada, uma participação numa Olimpíada e quem sabe uma medalha, mas assim, enquanto eu tiver a possibilidade de conquistar competições grandes, assim, sul-americano, eu pretendo chegar em mundiais adultos ainda, sim, né? Então eu acho que eu vou me dedicar pra tentar conquistar tudo isso. E vamos ver, né? Vamos ver o que nos espera. Mas tu pensa em algo, porque tu tem 17, tá no ensino médio ainda? Sim, tô finalizando esse ano. Finalizando já. Ainda bem, né? É uma coisa que demora pra passar. É uma coisa... Aproveita. Tu pensa em cursar alguma coisa além do esporte agora ou não? Assim, ano que vem eu ainda não sei se eu vou fazer faculdade, mas eu pretendo fazer cursos, assim, principalmente de inglês, porque é uma coisa que a gente precisa, né? Esse ano eu fui pra França, então a gente precisa se comunicar, então eu pretendo fazer alguns cursos, mas eu ainda não sei que área eu vou seguir ainda. Tô E tu citou a França aí, porque eu lembro de quando tu foi, né? Eu tava na fundação na época, eu acho que eu até entrei em contato contigo no dia mesmo, que foi no Gináside? Gináside, aham. Mas então vamos entrar já nesse assunto, que eu acho que vai ser a parte mais longa do programa, porque o tanto de competição que tu participou dá bastante coisa, né? Assim,
A primeira competição que tu participou foi aquela onde tu encontrou o Bortolotto, né? Representando o Paços de Torres. Uhum. E foi o que mesmo? Foi o estadual dos Jogos Escolares da Juventude. Certo. E depois, tu tens o cálculo certinho, talvez, quantas competições tu já participou? Olha, assim, em 2018, é que assim, tem estaduais, né, sub-18 e sub-16, que na verdade em 2018 eu era sub-16, né? Então todos os anos tinham sub-16 estaduais, e aí a gente participava de alguns sub-18, porque a categoria, ela possibilita a gente de, quando tu tem 15, 16, tu pode participar da categoria sub-18 e sub-16. Então aí foram... 2018 devo ter feito umas 8 por aí, mas 2021 e 2022 agora eu nem perdi as contas, eu acho que umas 25, sei lá, 25 cada ano. E a pandemia não atrapalhou esse momento do atletismo ali ou não chegou a Atrapalhou. 2020 foi um ano bem atípico, né? A gente teve só o Campeonato Brasileiro Sub-18, eu participei só de uma competição, que eu até fiquei em 5º lugar nesse campeonato. Porque a questão ali do treino a gente acabou parando também, né? Então, atrapalhou bastante. E, se eu não me engano, até no Brasil só teve 2 competições, assim, 2 brasileiros. Não teve mais nenhuma competição. Foi bem complicado. Eu imagino, né? Foi um período tenso ali. Pra quem pratica esporte, teve que deixar bastante coisa. Né? Até 2021, assim, começou a voltar, assim, sabe? Sim, mas agora, hoje já tá tudo tranquilo, né? Normal já, graças a Deus. A rotina de competição. Tá, mas e essas experiências em competições, assim, pra quantas tu já fez fora do Brasil, além dessa da França? Como é que foi? 2021 eu participei do meu primeiro sul-americano. A gente classifica pro sul-americano de acordo com o brasileiro, né? Se tu pegar primeiro lugar no brasileiro, tu vai. E se tu tiver em primeiro lugar do ranking brasileiro, tu também vai. Então, e foi assim, onde, sul-americano, desculpa? Foi no Paraguai, o ano passado. Então, aí no caso assim, eu tava em primeiro do ranking e eu acabei ficando em 2º lugar no Campeonato Brasileiro, na competição mesmo. Então, eu fui pelo ranking. Vai 2 pessoas, né? Tem essa possibilidade. Então, eu peguei seleção e a primeira foi o ano passado. E esse ano eu consegui ir pro Jogos Sul-Americanos da Juventude, que foi o que eu acabei consagrando campeã e recordista, que foi na... Argentina. Foi na Argentina esse. E teve o da França. Foi 3 seleções. E qual foi o teu recorde? Foi o de 1,74? Foi, esse aí mesmo. Meu Deus. Tá aqui aberto agora. Nossa, a competição acho que teve mais adrenalina foi essa. Por quê? Não sei, foi um misto, assim, sabe? Eu tava na prova e quando eu bati o recorde, meu Deus do céu, eu fiquei... A gente tenta manter a postura, né? Mas é bem... Nossa, muito doido. Mas agora minha dúvida, assim, no momento em que tu cai ali no colchão, tu já sabe que bateu um recorde? Já, né? Porque tu define, a altura definida antes, né? Assim, quando a prova tá ocorrendo e quando tem mais... ainda tem mais participantes, assim, Sim. né? Quando tem, por exemplo, restou 3 na prova, 3 meninas. E aí o sarrafo ele vai subindo de acordo com o que tá no regulamento, né? Ali que foi definido, as alturas. Mas aí quando tu tá sozinho na prova, por exemplo, já venci a prova. Eu posso escolher a altura que eu posso colocar o sarrafo. Então, nessa competição, eu optei por colocar um 74 por questão do recorde. Foi meio que estratégia, assim, sabe? E tu já tava garantida na primeira colocação? Isso, daí eu estabeleci a altura que eu queria, sabe? Sim. Então, aí eu fui pra... já ganhei o ouro, vou colocar o recorde dessa bagaça. É bacana, até porque a confiança já tá lá em cima, né? Então claro, a gente sabe disso, né? Mas 1,74 é coisa pra caramba, né? Eu fico pensando, porque realmente é 1,74. Pô, eu tenho 1,90, 1,74 me deve pegar aqui. A altura do Vitor. Então, imagina, praticamente ela pulando por cima de ti. Assim, ó, como se fosse nada, sabe? Então, é realmente uma coisa que... E tu tem quanto? Tu é alto também? Tem quanto de altura? 1,83. 1,83. É salto em altura, tem que ter altura, né? Senão não... E realmente, a altura do atleta ajuda no salto em altura? Assim, tem as exceções, né? Sim. Mas...
o ângulo, se tu for mais alto, o ângulo que tu vai estar em relação ao sarrafo vai ser muito mais favorável, né? Se tu for mais baixinho, vai exigir mais impulsão. Sim. Então, acaba tendo tem essa as exceções, mas acaba favorecendo. Sim. Ô Luiz, me veio essa dúvida agora que a gente estava falando do salto ali. Eu lembro na época que a gente acompanhou a Olimpíada, que realmente, né, quem não está no meio do atletismo, só praticamente viu o atletismo na época de Olimpíada. Infelizmente, né? Não é uma coisa que a gente se orgulha de fazer, mas é o que acontece. Até porque transmissão é complicada, né? Principalmente na TV aberta, né? A gente sabe que se tu colocar numa TV fechada, Sim. Normalmente passa até, né? Enfim. Mas eu lembro de eles explicarem que o salto em altura nem sempre foi como é feito hoje, né? De toda essa angulação, de jogar de costas por cima do sarrafo, né? Mas isso não quer dizer que não seja permitido se jogar de outra forma do sarrafo. Assim, é que essa nova técnica, né? Ela é que com o tempo foi avançando, né? Teve o salto tesoura e tal, teve outras técnicas. Mas eu acho que já teve essa... Como é que eu posso dizer? Chegou nessa conclusão porque é a melhor forma de saltar, né? Onde Sim. foi alcançada uma altura maior. Então, a pessoa, ela pode até realizar as outras técnicas, mas essa é a mais fácil e a que vai trazer mais resultado. Então... E hoje não, é difícil ter alguma outra técnica a ser criada, será? Olha, essa já é bem... Como é que eu posso dizer? Ela já foi bastante estudada, assim. Eu acho que vai ser difícil vir outra, mas, né? Nunca se sabe, né? Vai que daqui uns anos tenha. Mas ela já é bem avançada, assim, vamos dizer. Ela foi bastante estudada. Sim. Mas, e voltando ali às tuas competições internacionais, você falou do Paraguai ano passado, da Argentina esse ano? Esse ano? E a França esse ano? Foram essas três ou teve mais alguma ainda fora do Brasil? Não, teve essas duas, que foi o Sul-Americano e o Mundial. Só que teve outro Sul-Americano, que foi o Sub-18, só que esse foi sediado no Brasil. Tá. Então foi uma participação também, só que foi no Brasil. Foi em São Paulo esse. Mas eu lembro do como é que é a pronúncia? Gimnasiade. Gimnasiade. É meio uma mini Olimpíada, né? É um projeto de Olimpíada, digamos assim, né? É uma Olimpíada escolar, né? Sim. Que são atletas que ainda estão estudando. E é um mundial. É uma mini Olimpíada, é mundial, assim, né? Mas entra os atletas de 15 até 17 anos. E foi com uma delegação gigantesca do Brasil, né? Eram bastantes atletas, né? 200 e alguma coisa, se não me engano? Sim, foi 300. 280 e mais a comissão técnica ali, né? A gente teve uma seletiva antes, que foi em Aracaju, inclusive, que foi um brasileiro que selecionou, né, os atletas de cada prova para ir para lá. Então, a delegação foi... Aí teve o pessoal do atletismo e de outras modalidades também, né? Foi bem, bem grande mesmo. E como é que é essa convivência com outros atletas de outros esportes e de outros lugares do Brasil, assim? Olha, é incrível. Principalmente, eu acho que conhecer outros países, assim, conhecer as pessoas, outras culturas e ter essa experiência de viajar e tu conhecer os lugares, né? É surreal, assim. Eu acho que só a gente que vive tem noção da... E tu conheceu gente tu mantém contato com alguém que tu conheceu em competições assim, até hoje? Sim, pior que, deixa eu ver, acho que da Argentina, do Chile, algumas é que os principais, assim, que eu ainda converso, mas a gente, na hora da prova, assim, a gente conversa bastante com o pessoal, assim, é bem legal. E tu fala inglês, assim, tu consegue se comunicar em inglês tranquilamente? Assim, ou como é que tá? eu entendo o básico do básico, mas eu não pronunciar, assim, eu tenho bastante dificuldade, então por isso que eu quero... Mas na hora se vira, não tem problema nenhum. Daí a gente passa pro tradutor também, né, que dá aquela ajudada, mas tem que se virar, né, fazer o quê? E nesse evento da França, tu conquistou o terceiro lugar, o segundo? Foi terceiro lá. Inclusive, foi a mesma altura. Aí tem a questão do desempate, que foi por tentativas. Tá. Vocês três, as três primeiras colocadas, fizeram a mesma altura. A primeira fez uma altura maior, mas a segunda e a gente ficou com a mesma altura. Só que daí o que desempatou foi que ela passou a altura de segunda e eu de terceira. Tá.
Tem 3 tentativas. As 3 tentativas, né? Aham. Eu lembro dessa lógica aí na medalha do Thiago Braz, nas Olimpíadas lá, que teve essa jogada também que ele tava perdendo praticamente, só que ele, tô perdendo mesmo, vou colocar uma altura Sim, maior. ele Aí pulou, é que a gente chama que ele passou o salto, né? Uhum. Ele já pulou direto pra outra altura. Sim. E ali ele jogou no tudo ou nada, né? E ele foi lá e passou de primeira. É bem importante passar as alturas de primeira. Sim. Porque além de tu tá com vantagem na prova, tu já vai estar mais garantido, assim, né? Sim. Então é bem importante. E acredito também, como é o primeiro salto, tu tá mais descansado já, né? Também, tu saltou primeiro e foi bem, confiança já aumenta, já fica um pouco mais tranquilo. Acho que esses fatores psicológicos também influenciam bastante. Sim, é bem menos desgaste, né? Sim. Porque se tu deixar pra fazer na última, em todas as alturas tu vai ter 3 saltos. Sim. Então o desgaste na hora da prova vai ser muito maior. E talvez lá na frente o que falte ali tenha sido aquele detalhe do corpo dar uma segurada, né? Sim. Então é bem... Tá mais descansado, né? Essa diferença aí no final conta bastante. Mas, ô Luiz, e assim, ó, como é a prática do atletismo hoje? Eu sei que tu, né, ainda tá na escola e tal, tá terminando, mas tá na escola ainda. Como é que é a realidade do atletismo hoje, assim? Qualquer um pode praticar, eu acredito, né? Eu acho que é um esporte muito tranquilo para as pessoas que quiserem aprender realmente. Mas qual é a realidade hoje do atletismo? Um atleta consegue viver só do atletismo hoje ou ele precisa fazer outras coisas também para conseguir lidar com esse esporte? Assim, tem a visão ali do atleta que quando ele tá no Mundial, vem um monte de gente apoiar e tal, né? E eu acho que o principal mesmo é o início, assim. Sim. Porque é onde tu precisa de material, primeiramente porque uma sapatilha de atletismo, ela é cara, assim, ela custa em média R$700. Nossa. E aí tem a questão de transporte também, então eu acho que a parte mais difícil do atletismo é iniciar, assim. Porque quando tu vai conquistando, eu tenho título brasileiro, né, e sul-americano, a gente tem as bolsas atletas. Claro que em relação a outros esportes, ela é muito desvalorizada. Mas ela já ajuda, assim, a tu se manter. Mas até a pessoa chegar no nível de disputar um brasileiro, ela vai passar por muita dificuldade. Sim. Então eu acho que é um esporte que ele ainda precisa conquistar mais o espaço dele, principalmente por aquilo que tu tinha dito em relação à visibilidade, à mídia e tal, né? Porque não é transmitido, o pessoal só conhece na Olimpíada. Claro. Então eu acho que conta muito, assim. Tu recebe Bolsa Atleta hoje? Sim, aham. Eu não vou entrar em valores e tal, mas além do Bolsa Atleta, quando tu tem alguma competição, o local que tu representa te auxilia também na viagem, nos gastos da viagem? Sim, a gente, no caso o clube, né, ele é da passagem e tal, transporte, alimentação, e também esse ano eu consegui apoios, né, então para mim foi bem importante, porque além das bolsas eu consegui apoio financeiro de empresas, enfim. Hoje tu tem patrocinadores teus, assim? Sim, da minha cidade eu tenho a imobiliária Lumertz e a urbanizadora Deise Urbaniza. E aí eu tenho apoio de fisioterapeuta também, que é bem importante, principalmente a gente que tá todo dia treinando, né? Então ali eu tenho a Vivere, que é fisioterapia, e aromas e nutricionista. Claro. E daí, já entrando nesse assunto aí de fisioterapia, qual é o trabalho fora da pista, né? Que o atleta tem que ter, o atleta de atletismo tem que ter? Assim, a gente tá agora em período de base, né? Que é um período que tu vai se preparar para um novo ano, né? Que vem bastante a parte de prevenção e tal, então, principalmente depois de treinos também ter um recover, né, na fisioterapia é bem importante para a questão de regeneração do músculo e tal, então isso vale bastante, assim, até para prevenir lesões e tal. Sim. Quanto é o período de treino, assim, em uma hora e meia, 2, uma manhã? A gente chega às 8 e depende do dia a gente sai umas 10h30, por aí. É umas 2h30, em média 2 horas. E eu acredito que o treino, ele não é simplesmente só sempre correr e pular. Eu acho que são feitos outros trabalhos para ajudar na execução, né? Sim, a gente
A gente faz 2 vezes por semana musculação, que seria a parte de fortalecimento mesmo, Sim. né? E a gente faz técnicas ali, tem a questão do salto e tal. A gente faz bastante trabalho de impulsão também. A minha prova, principalmente, exige, né? Porque passar 1,70 não é moleza. Então, a gente faz bastante trabalho de impulsão. E aí tem corrida também. Tem várias... E nesse período aí, então, digamos, tua carreira tem aí 5 anos, falou? 2017? 18? Eu... a primeira competição? A treinar em 2018, uns 5 anos. Tem uns 4 anos, anos, 4 anos aí. Então, hoje a tua altura máxima que tu conseguiu aí é 1,74? Ou tu já alcançou coisas maiores? 1,75. 1,75? Que eu consegui nos Jogos Escolares, agora o brasileiro, em Aracaju. Foi o que... não foi o que te classificou pro Sul-Americano, né? Foi pelo ranking no Sul-Americano. Não, o Sul-Americano foi pelo ranking. Esse foi o que, inclusive, quando eu iniciei, que foi esse do 2017, eu competi ele em 2017, eu fiquei em 5º lugar. Em 2018 fui vice-campeã nos Jogos Escolares, que daí foi o brasileiro. 2019 fui campeã. E aí 2020 e 2021 a gente não teve, infelizmente, por causa da pandemia. Sim. E agora 2022 bicampeã brasileira. Foi nos jogos, no mesmo que eu iniciei, né? Sim. E, Luísa, eu já pratiquei esportes quando era mais novo, né? Eu joguei vôlei, era o esporte que eu mais me amarrava, assim. Eu gosto. Eu imagino que tu comentou, né? Tu gostava bastante de vôlei. Inclusive, eu cheguei a treinar com o pessoal, não no Mampituba, mas com o Anderson do vôlei do Mampituba, não sei se tu conhece o treinador. Porque eu não... Não tem contato. Não tem contato, Mas tudo certo, enfim. Então, eu sempre sonhava assim, chegar na Olimpíada, eu tive alguns percalços na vida, né, que não consegui ficar no esporte, mas sim. Chegar numa Olimpíada, ganhar uma medalha, ficava feliz de ganhar uma competiçãozinha assim que a gente fazia. Eu jogava pelo Marista, onde eu estudava, a gente se juntava ali com o pessoal de Sara, que era de onde era o treinador do Marista, o Daniel, e a gente fazia competiçãozinha interna ali, adorava ganhar medalhinha de ouro, né? Numa competição desse nível, quando tu recebe a medalha ali, tu foi campeã brasileira, né, e tá lá com a medalha de ouro no peito, cantando hino, qual é a sensação? O que passa na cabeça naquela hora? Assim, eu nem sei descrever, sabe? Porque é um sentimento único ali, que tu tá ali na hora e tu... Mas, tipo assim, tu pensa no quanto que tu passou pra chegar até ali, sabe? Porque não é fácil, assim. O atleta, pra se manter, ele tem que estar firme na caminhada, porque... E principalmente um atleta de atletismo, né? De um Sim. esporte menos visível, digamos assim. Não vou dizer que é mais difícil, porque todos os esportes, eles são difíceis, né? Sim. Mas a gente passa dificuldades, assim, bastante obstáculo pra conseguir subir no pódio, né? Sim. Obstáculos tão ruins quanto a barreira do 100 metros com barreira, né? Quando você correu 100 metros com barreira, tu já chegou a tropicar, cair? Já. Se rala bastante, porque é saibro, né? A pista, né? É de saibro ou não? A pista... Que material é aquele ali? É porque tem a pista de carvão, Tá. que seria um pó de brita, assim, Sim. e a pista sintética, que daí é emborrachada. Ah, tá. As únicas vezes que eu corri o barreira, graças a Deus, foi na pista sintética. Mas, assim, já tropecei no revezamento também. E é história louca, assim, já caí no barreira. E na pista, assim, correndo, tu já tropeçou e tal, machuca muito quando acontecem esses acidentes, assim, digamos? Assim, eu acho que em carvão seria pior, por questão da brita ali, né? Sim. Mas em sintética, claro, dá uma esfoladinha, mas é tranquilo. Dá aquela queimada, né? Dá uma queimadinha, mas... E tu já teve alguma lesão no esporte? Já. Em 2021, acho que foi o ano mais difícil, assim. Antes de ir pro Sul-Americano, eu tava lesionada. E, inclusive, depois que eu disputei o Sul-Americano, eu fiquei 3 meses parada, que eu tive uma microfratura por estresse na tíbia. Tá. Na fíbula. Uhum. E daí foi um ano bem difícil, porque a gente passa muita coisa na cabeça, né? Será que eu ainda consigo continuar e tal? E passar por esse momento, eu acho que faz a gente ficar mais forte, assim, né? Bem clichê, mas realmente, tu fica mais confiante, né? Tem que saber lidar com o tempo, enfim. Mas eu tive, sim. Mas essa foi a tua lesão mais
grave, assim, digamos? Passou mais tempo o grau, na verdade, da minha lesão não foi tão grave assim, sabe? Mas tem atletas que tem que ficar em 6 meses, 8 meses parado por questão de lesão. E a cabeça do atleta, como é que fica nessa época, assim? Bom, tu já falou, né? Mas eu fico 6 meses parado, assim, né? Eu fiz uma cirurgia na coluna que eu fiquei 2 anos sem poder jogar vôlei, por exemplo. Então, e foi, assim, chatíssimo, né? Horrível. Enfim, e quando até foi isso que atrasou um pouquinho na minha cabeça, né? A questão de eu continuar no vôlei, mas, enfim, era necessário também. Sim. Mas a cabeça pira, né? Assim, de o cara de pensar, será que eu vou jogar um dia de novo? Será que eu vou correr um dia de novo, saltar? Sim. Assim, quando tu se lesiona, eu acho que tem que não só pensar a questão do futuro, né? Eu acho que tem que pensar porque assim, parar é uma coisa que tu vai estar evoluindo, porque tu vai estar dando tempo pra lesão, sim, né? Mas tu tem que prevenir também pra não acontecer de novo. Sim. Então, é uma coisa que antes até de acontecer a lesão, é importante não deixar chegar nesse ponto. Porque um trabalho de prevenção é bem importante, porque quando chega no último... Tipo assim, eu cheguei num momento que eu tive que realmente parar. Mas o certo seria ter parado um pouco antes pra não chegar nesse nível, sabe? Então... Bem difícil, assim, não... E a confiança para competir de novo vem fácil depois que tu se recuperou da lesão ali, tá apta a poder voltar a treinar? A confiança volta fácil, assim, ou fica aquele medinho ainda de vai que me lesiona de novo? Fica um receio, né? Porque na hora de saltar tu pensa, e se eu pisar um pouquinho errado? Mas se for um trabalho que foi, assim, bem feito e tu cuidou bastante, eu acredito que a consolidação da lesão, ela não tem risco de voltar, né? Mas, em questão ali, o ano passado, inclusive, quando eu fiquei esses 3 meses parada, eu disputei o LESC. Tá. E foi uma competição que eu cheguei, assim, sem preocupação, sabe? Eu cheguei e falei, vou fazer o que é o meu melhor na minha situação, né? E eu acabei fazendo o PB, que é Personal Best Melhor Marca, né? Tá. Eu fiz PB nessa competição porque eu acho que eu tava tão leve, descansada, e eu tava com a minha mente assim, vou fazer... ficar tranquila e sem pressão. E eu acabei fazendo a minha melhor marca. Só que é muito doido, porque na minha prova, a gente diz que é a memória... A gente ainda fica com a memória da técnica, assim, né? Mas o pessoal, por exemplo, de fundo e corrida, já é diferente, porque se tu ficar muito tempo parado, tu acaba perdendo resistência. Claro. Então, na minha prova, não é tão prejudicial, mas tem outras provas que acaba sendo muito pior. Sim, eu imagino. Mas, Luiz, assim, a gente tá quase estourando o nosso tempo. Não tá estourando aí, faltam uns minutinhos. Te perguntar, tu citou ali Olimpíadas e tal. Esse é o teu objetivo maior? Hoje é a Olimpíada, é a maior competição de atletismo que tem, hoje? Que numa Olimpíada eu acho que é o auge do atleta, né? Sim. Tu chegar numa Olimpíada, assim, exige muito, muito, muito treino e tem gente que não chega, né? Claro. Porque é realmente o auge. Mas eu acho que o mais difícil é o atleta olímpico se manter, assim, sempre no extremo. Sim. É bem difícil. Exige bastante, né? Sim. Mas, pela tua perspectiva, assim, qual Olimpíada tu já estaria apta a tentar chegar lá, no caso, né? Porque a Olimpíada também tem uma questão de idade, né? Eu acho. Na Olimpíada é por índice, né? Sim. Então, exemplo, se eu com 17 conseguir alcançar o índice olímpico... Tu já consegue a próxima. Já consegue entrar, né? Mas pra também conseguir o índice olímpico com 17 anos tem que, assim, é surreal, tem que ser... E quais são as suas perspectivas, assim? O que tu imagina pra tua carreira? Eu acho que Paris 2024 ainda é muito cedo. Mas acredito que em 2028, quem sabe, né? Com muito trabalho. Claro, né? Já pensou a gente lá na Olimpíada cobrindo? Eu espero estar lá, né? Nessa Olimpíada cobrindo como jornalista, né? Porque competir não tem condições. Já pensou lá, Luísa Lummertz, campeã, medalha de ouro do Brasil. Oh, meu Deus. Eu acho que eu choro. Imagina se a atleta não vai chorar. Oh, nossa senhora. Luísa, obrigado por ter vindo, tá? Aceitar nosso convite aí. Eu sei que eu já te chamei algumas vezes antes e aí não bateu, né? E agora tu chegou de viagem, já veio direto pra cá. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Vim aqui contar um pouquinho da tua história, apesar de curta, né? Muito nova ainda.
E espero daqui para frente te ver muito ainda, conquistando bastante coisa, como tu já conquista, e levando aí o nome de Paços de Torres, Nova Veneza, Criciúma, região sul, do Brasil para o mundo, tá? E te desejo todo sucesso. Muito obrigada. Tem muita coisa ainda pela frente, né? Mas foi um prazer também dividir um pouquinho da minha história. Obrigado. Esse foi o 10º episódio dos Desregrados com a atleta Luísa Lumertz. Até o próximo episódio. Tchau!